Olá! Se você é nova aqui no canal, eu sou Sueli Rocha e bem-vinda por estar no canal Frequência Teta. O tema hoje é: qual o impacto das memórias celulares do nascimento no agora? Você já percebeu que pensamentos, sentimentos, modo de agir repetem ainda a energia vivenciada por você desde a barriga da mamãe, da sua concepção, seu nascimento, seu tipo de parto? E em muitos momentos hoje, na fase adulta, no agora, se você faz parte do grupo da maior idade, ou melhor, da melhor idade, você também pode mudar. Esteja aberta. Quem está aberta pode mudar. Toda a humanidade pode mudar a qualquer momento. Essa é a sabedoria divina em ação em cada uma de nós. E aprender a se amar e deixar o passado no passado. Sem negar o passado, mas viver o agora com gentileza, amorosidade por você e por todos, pelo planeta inclusive, pelos animais, pelas plantas. Olha que beleza! Então você veja o seguinte, hoje nós vamos fazer de uma forma bem simples, tá? E você vai conseguir, através de exemplos, fazer a diferença de maternidade, maternagem, paternidade e paternagem, pensamentos, sentimentos e forma de agir diferente conforme o tipo do parto pelo qual você passou, ok? E as virtudes. Que virtudes nesses períodos você desenvolveu? Você pode estar se perguntando, como é que agora eu vou saber quais as virtudes que eu desenvolvi? Se eu desenvolvi, como é que eu vou tomar consciência delas? Você poderá ressignificar o quanto estiver aberta. E se ficar até o fim desta aula, saindo do julgamento, da crítica, da culpa, da mágoa, do ressentimento vivido no passado, com a sua mãe ou com a pessoa adulta ou até uma vizinha menor que tratou de você, né? Que lhe deu maternagem. Você sabia que a diferença entre maternidade e maternagem? Já já nós vamos conversar a respeito. Na vida experienciada por você, tudo está perfeito, está certo. Se olhar o quanto desenvolveu paralelamente para sobreviver. E nós, sempre para sobrevivermos, desenvolvemos virtudes. Só que nós não nos damos conta, nós não revisitamos esse passado dessa forma, né, até então. Então, foram muitas dores, muitos erros, muitas injustiças em certos momentos, mas você sobreviveu e talvez nem saiba como e por que isso aconteceu, né? E você veja o seguinte, a vida é instigante devido a isso, porque nós podemos voltar e mudar esse prisma. Então, não há, não houve e nem haverá estagnação, nem erro, nenhum querer de alguém prejudicar você. Tudo o que aconteceu, embora nós não gostemos de dizer, mas por amor. O universo é tão perfeito que ele nos proporciona situações para que nós nos desenvolvamos, a outra pessoa também se desenvolva e nós cresçamos em entendimentos, só que são entendimentos sutis. Essa é a diferença, né? Não é dentro desse entendimento que a gente tem agora, porque veio desde lá do bebê, né? A sua bebê, desde a concepção pelo líquido amniótico,
percebeu coisas, não tinha as palavras adequadas, e depois a gente coloca palavras que nem sempre são adequadas ainda, né? Então, tudo que foi feito e vivenciado teve aprendizados. Importa agora isso ficar claro para você e você tomar posse desses seus aprendizados, exercê-los com consciência. As mudanças são possíveis e constantes. Você pode mudar agora seu estado interior e a sua relação com o seu passado, com você mesma, com a sua mãe, ou você enquanto mãe de um filho seu ou adotivo, de um animal, você passa a ser a tutora desse animal. E você pode perceber, entre outras maneiras de você exercer o papel de mãe, como esse lado está desenvolvido em você. E é maravilhoso o quanto você sabe o que fazer e o não fazer. Como ser gentil, amorosa, carinhosa consigo mesmo, com o que é seu, com o que é do outro e com o outro, né? Talvez falte só a observação dessa maternagem sem raiva, sem mágoa, e reconhecendo as virtudes. Possivelmente você aprendeu não falar, se lhe castigavam quando você dizia a sua verdade, mas hoje você precisa dizer a sua verdade. E você não precisa mais se castigar ficando calado, engolindo sapo. É uma delas, né? Você pode ter desenvolvido humildade, mas não a humildade submissa, a humildade de ser você, sem inferiorizar o outro. É tão bonito quando nós passamos a nos olhar dessa forma, né? Você pode se perdoar, esse é o seu trabalho a partir de agora. Então, pegue um caderno, se não tem aí do seu lado, o seu caderno de evolução espiritual, e conforme eu for falando, vá anotando o que tem de especial para você. O que você aprendeu graças a tudo que passou e que já terminou, está lá no passado. Independentemente do tipo de parto que você passou. Guarde agora no papel, escrito, bem bonitinho, o que você relembra desse seu passado. Desde a concepção, mas que você relembra porque tem padrões repetitivos e que você gostaria muito que fossem mudados. Vamos conversar sobre maternidade. A maternidade, quando ela é descoberta, impulsiona uma mulher, faz com que ela, independentemente da idade, saia do lugar em que está, porque vai tirá-la da zona do conforto. Algumas mulheres, elas não querem engordar. Outras se sentem muito pequeninas, têm uma bacia muito pequenininha para gerar um bebê. As coisas vão surgindo de mulher para mulher, né? E a maternidade, dependendo da idade, da situação em que ocorreu, traz esperança, renova a fé ou traz um desespero. A pessoa fica, essa mulher, essa futura mãe, sem chão muitas vezes. E até seus familiares a criticam, não a apoiam. Tudo é possível. Agora, ao engravidar, a futura mãe tem um olhar novo para o seu futuro. Isso aí é com certeza. E o amor transborda e não acaba. Mas esse amor de trazer esse olhar para si pode doer, trazer desassossego ao coração, desespero e inúmeros sentimentos, emoções e sensações. Com certeza, esse fruto da união dessa mulher, ou melhor, dessa mãe, porque independe da idade, né? Às vezes é uma menina moça. Ele sente
que é desejado ou não, se foi ruim ou se foi bom, se está sendo ouvido, querido, ou está sendo rechaçado, abandonado. Mas independente disso, para haver a concepção, ao momento sagrado da união do divino desses dois seres, independente da forma como ocorreu, que está nessa bebê. Como falei na aula anterior, só após aposentada como professora e ter vindo morar aqui em Curitiba, é que eu passei a me olhar, porque eu nem fazia ligação da minha maneira de agir com todas essas etapas da vida. Havia dificuldade em me manter tranquila em um relacionamento afetivo, eu fantasiava separações, mesmo já casada e vivendo bem com meu parceiro. E isso ocorrera antes, inclusive, quando eu morava no Rio, que eu me indispunha, a cada 4 anos eu começava a me indispor internamente com as diretoras. E eu nunca havia percebido que, a partir dos 4 anos até 4 anos e 10 meses, o meu pai havia piorado e eu o havia perdido depois, porque ele veio a falecer. E que eu aí procurava o quê? Sair dos relacionamentos antes que a pessoa saísse, deixasse de estar comigo. Olha que interessante. E a minha felicidade foi ter feito uma constelação com o Bert Helling em 1999 no Rio de Janeiro, porque ele foi resgatando essa minha relação conturbada, esse amor que tinha sido interrompido pelo falecimento do meu pai internamente em mim, para que eu pudesse me relacionar com o homem e permanecer com o homem, sem inventar coisas, minhoquinhas na cabeça e querer separação. E eu pude, além disso, reconhecer meus pais nas minhas células. Porque quando a gente rompe a relação com os pais, a sensação que a gente fica é solta no universo. Porque a gente, não sei de onde é que sai essa fantasia de que biologicamente os pais estão nas nossas células sempre, mas a gente faz esse rompimento, né? Então, sentir que eles eram os grandes, que eles estavam dentro de mim, eu era pequena, que meus pais tinham me dado todo o suficiente para eu estar viva, me deu aquela vontade de viver, e houve um equilíbrio entre o dar e receber amor nas relações. Só que esse dar e receber amor varia de pessoa para pessoa, ok? Eu, por exemplo, na minha família, era dar atenção, dar o quê? Comida, dar educação, dar roupa. Então, eu tenho muito de dar algo à pessoa e não de dar abraço, aconchego. Varia, mas depois nós vamos saber por que também. Então, esse conhecimento de ter um sistema familiar dentro de mim fez com que eu resgatasse o lado alemão materno e o lado português paterno. Sentir essas raízes bem próximas, sentir meu pai, minha mãe, as minhas costas, meus avós, bisavós, trisavós e etc., né? Porque por eles terem existido, eu existo agora ainda, né, no planeta Terra. E isso fez o quê? Valorizar a figura masculina, a maternagem da minha mãe e a paternagem do meu avô. Eles eram pessoas muito simples, que iam do trabalho para casa, da casa para o trabalho o tempo inteiro, né? Mas que exerciam o que? O exemplo da honestidade, de cada um fazer o que precisava fazer para ter a recompensa financeira, custear tudo que a família precisava. Maternagem e paternagem.
é importante entender como e quando a maternagem ocorre, porque ela é um passo além da maternidade e a levamos adiante na vida. A maternidade dá lugar à maternagem a partir do momento em que o bebê sai do útero da mãe. Então, a maternagem é a relação calorosa e amiga com a mãe ou com quem substitui a mãe biológica de uma criança ou de um animal também, né? Se tornando tutora desse animal. Nesse processo de maternagem, o que ocorre? Isso é muito importante você perceber. O ato de dar o peito, de dar o alimento. Como é que foi esse ato? Hoje em dia, muitas mães estão dando peito com o celular no colo. Elas dão o peito e ficam olhando o celular, o bebê que fica ali no peito dela e pronto, né? Então, pega nessa criança, como é que é esse pegar essa criança? A carícias permite que a criança crie uma conexão profunda com o próprio corpo e o corpo do outro, porque isso é importante numa experiência futura. Permite a criança experienciar o tom de voz, o cheiro dessa mãe que faz a maternagem. A criança nasceu, está encarnada em um corpo físico. Sente falta da deusa mãe que a trouxe ao mundo e como ela foi recebida enquanto no útero? Isso pode criar futuras questões de relacionamentos e parcerias, pela forma memorizada nas células que essa maternagem é exercida. Você imagina uma criança que a mãe foi afastada dela quando nasceu e ela foi para uma incubadora. Quem é que deu essa maternagem inicial? A máquina. Hoje em dia tem gente que é fissurada em máquina e nem liga esse aspecto, né? Mas é possível. Deixaram essa criança ao nascer sozinha para dar atenção à mãe? Ela pode hoje em dia dizer: eu posso ficar sozinha que está tudo bem. Mas ela se sente o quê? Abandonada? Ela vive uma solidão e não uma solitude? Porque na solitude você está com você numa boa, na solidão não, você se sente muito abandonada, excluída, rejeitada. Vai percebendo esses detalhes, tá? Porque o recém-nascido, ele gravou a vivência ocorrida e mais tarde sente o quê? Abandono, afastamento, falta de acolhimento, um acolhimento diferente do que precisava. E se você não sabe nada sobre essas situações, se você se observar hoje, na forma como você se relaciona com as pessoas, com os animais, até com as plantas, na maternagem de uma criança, na maternagem de um projeto seu, esse projeto pode ser um TCC, trabalho de conclusão de curso, como se relaciona com uma nova parceria, você perceberá como é que foi a sua maternagem. Porque a partir agora do seu posto de observadora da sua forma de agir, da sua forma de pensar, da sua forma de sentir sobre essas situações normais da vida, sem julgar que está certo ou errado, você começará a conhecer como a sua maternagem aconteceu e ela acontece agora. Então, como a sua maternagem ocorre agora? Você pode mudar, se assim desejar.
para que seu avançar na vida, para você ter aquilo que você deseja, seja sem estagnação, porque se você está estagnada, já é uma ação. Lembra disso, o silêncio é uma ação, como a estagnação é uma ação. É a ação de não seguir, mas você pode seguir. E só você vai poder decidir isso. Decida. Sem esperar que alguém faça algo por você ou pela sua vida. Sem luta e sem esforço, entre outras coisas. É muito importante você se autorrealizar. Quando você consegue o que você deseja por uma ação sua, tem um outro sabor. Diferente do líquido amniótico de quando não foi do seu jeito. O mesmo ocorre com a paternagem. A paternagem ativa são ações, o cuidado físico, emocional que um homem dá ao filho ou a alguém. A maneira única de olhar, de falar, de cuidar da criança. A minha paternagem foi dada pelo meu avô. Porque meu pai, devido ter ficado doente e eu ter ido depois a cada 15 dias só até ele para vê-lo e de ir longe dizer tchau, dar um beijinho, beijar na mão dele, o meu avô materno é que exerceu essa função da paternagem. Então, muitas vezes, depois que ele já estava aposentado, eu ficava sozinha com ele, batendo papo, ajudando, que ele tinha sido pedreiro, ajudando nas coisas de consertos de casa, ele é que esquentava a comida. Então, esse exemplo de atenção, de carinho, de cuidado, eu obtive do lado da paternagem com meu avô materno. E outra coisa muito importante que eu observei, ele e minha avó conversavam, tiveram 4 filhas. Então, o que eles faziam? Se a minha avó tinha alguma coisa que tinha conversado, percebido, ou a filha queria alguma coisa, ela conversava com ele. Depois voltava e conversava, ou em geral, no grupo, nossas conversas eram na cozinha em volta da mesa, né? Não de comida, já tinha comida e aí a gente ficava ali batendo papo. Ou, se era uma questão relacionada a namorado, ele dizia que ele resolveria, porque era coisa de homem para homem. Olha que coisa interessante. Depois aqui da constelação familiar sistêmica, que eu fui percebendo como tinham papéis bem definidos lá em casa. E importa hoje o quê? Independentemente de como foi sua paternagem, reconhecer seus comportamentos e reações, respirar, ver causas e efeitos das suas próprias atitudes e comportamentos antes de agir. Será que você está sendo muito ativa no seu lado masculino? Equilibra o lado feminino. Para você, você deve estar vendo ao contrário, né? Porque lado masculino nosso é hemisfério cerebral esquerdo e meu lado direito. E lado feminino é meu hemisfério direito e meu lado do corpo esquerdo. Pode estar trocado aí, mas você agora, eu já falei, você já sabe direitinho, ok? Então, equilibre os hemisférios cerebrais. Como? Imagine uma balança e respire. Deixa que a sua subjetividade se equilibre com a sua objetividade. Resgatando as famílias paterna e materna, as funções da maternagem e da paternagem, eu consegui desenvolver depois o conceito de generosidade. Porque nessa forma de dar atenção, de dar o que eu precisava, havia muita generosidade, porque senão poderiam simplesmente ter dinheiro e fazer o que bem entendessem e não virem e me ajudarem a me sentir segura, me sentir confiante, como eu sempre passei e eu não sabia como passava isso.
essa segurança e essa confiança que 33 pessoas precisaram me dizer em um curso de renascimento com Ronald Fuchs, foi que fez eu dizer, ué, eu sou confiante, eu tenho segurança, eu não tinha tomado posse disso. Olha como é que é importante, muitas vezes, determinados cursos, determinadas aulas, determinadas conversas e leituras. E aí eu fui ler o livro Como Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos, de Sondra Rey, e eu fui perceber características do parto normal e o que isso poderia significar na fase adulta. E o que seria considerado normal, natural, que era não ter nada de especial. Então, em geral, cada tipo de experiência de como uma pessoa chega ao planeta traz um aprendizado. E, por exemplo, quem nasce de parto normal acha que não tem nada de especial, que todo mundo é igual a ela. E não é assim. Eu percebi isso com meu marido, porque eu sou parto normal rápido e ele é parto normal demorado. Vocês vão saber mais adiante um pouquinho sobre isso. Então, a minha forma de ser e passar segurança, confiança, amor no dar o que eu posso dar, honestidade, generosidade, ocorreu a partir do momento em que eu comecei a perceber ter essas virtudes. E que essas virtudes eu colhi como exemplo da minha família materna. Então eu comecei a observar outras virtudes em mim, que eu ainda precisava desenvolver. Comecei a perceber que nem todos são iguais a mim. Então que eu não podia exigir do outro se ele era diferente, ele tinha tido outras experiências. Entenderam como é que é a brincadeira? Porque mesmo se eu sou filha única, mas se você teve irmãos, cada um irmão viveu a mesma situação muitas vezes que você dentro da sua casa e age completamente diferente de você. Vibra em outra escala. Então foi um grande aprendizado. E o julgamento, o autojulgamento, a crítica, a autocrítica começaram a diminuir, porque eu comecei a deixar de me comparar, de me sentir inferior em umas situações e superior em outras. Como é que aquela pessoa não sabia o que eu sabia? Deixar de me sentir ruim ou boa, isso não tem nada a ver, cada um é um, diante das experiências vividas. Cada um tem seu tempo divino de aprendizado, de realização, até de avançar e de dar permissão para liberar dor, sofrimento, mágoa, o que for. A parte emocional é que deixa a pessoa fora desse tempo divino de ação dela. A igualdade é um pensamento mágico. Ele é bom? É. Mas não constantemente, principalmente na fase adulta, né? Ninguém é igual 100%, mesmo tendo nascido e crescido em uma mesma família. E nascido e vivido em outra família também não tem nada a ver, pode ser até muito igual aos pais adotivos, viu? Pela maternagem que teve, é impressionante isso. Então, as situações, os aprendizados, né, fazem com que tudo que foi internalizado pela mente subconsciente se aprenda que é diferente e olhar o outro sem o julgar, que é muito difícil, porque, em geral, o outro reflete aquilo que nós somos. Por isso que a gente faz isso, né? Porque olha os 3 dedinhos, né? Então,
é deixar de perceber que você é única, é quem faz essa confusão. Cada um é único, cada um é especial. Desenvolveu virtudes, aprendizados diferenciados, independente da forma de parto que nasceu. Seja normal, cesárea ou fórceps, as células trazem as memórias todas da genética, do momento de avançar, de chegar à Terra e ser considerada viva neste planeta. Se deixarmos de respirar, de tomar segundos nas atividades diárias da respiração, para assumirmos o melhor, o desejado por nós como adultos, acontece exatamente igual ao passado. Ressurge o passado e os padrões repetidos. Por toda a vivência desde o útero da mãe guardada da infância até a idade atual. Por isso que eu falo sempre, vivo, respira. Respire antes de fazer algo. As virtudes aprendidas por cada pessoa e desenvolvidas ao longo da trajetória neste planeta são diferentes, porque nós viemos para este planeta para aprender a sentir, a evoluir nesses sentimentos, nessas virtudes. Igualdade é fantasia experienciada no nascimento. E por deixarmos de perceber as diferenças e especificidades nossas e da nossa mãe, porque ali nós ainda estávamos, como eu já falei em uma outra aula, da concepção na alma unida, única, ok? Então, reconhecer as próprias virtudes faz você perceber que há muitas coisas especiais em você, na sua forma de pensar, de sentir e agir, que diferenciam você de outras pessoas. E o julgamento, a crítica, inúmeras vezes estão ligados a só não ter percebido essas diferenças. Olha que fantástico! Perceber que é única, especial, que há um propósito de você ter vivenciado tudo, faz você mudar sua vida, transformá-la. Ok? Esses momentos de aprendizados, de esclarecimentos internos são fantásticos e nos instigam a continuar neste planeta aprendendo e ajudando a quem estiver nele a dar um passo adiante no tempo e saber que está tudo certo. Importa mudar o pensar, o sentir e o agir no dia a dia. Ok? Passado já está completado, terminado. O agora está em evolução, em ação. Assim, se eu assumo essa mudança, que neste momento presente eu posso mudar, o meu futuro será diferente. E eu deixarei de estar repetindo tudo igualzinho, dizendo, é meu padrão. Não precisa repetir padrão. Você pode agora criar uma padronagem diferente interna. Sabe o que é padronagem? Roupa, tem umas que são estampadas de uma cor, de outra, aí bota os tecidos e tal. A tessitura, você pode tecer tudo diferente agora. Adiante, eu falarei também sobre as diferentes situações perinatais de parto normal, fórceps e cesárea. Mas é muito importante você entender que nós falamos agora sobre maternagem, mas tem a paternidade, a maternidade tem a paternidade, que é o vínculo de parentesco entre o pai e o filho ou os filhos. Praticar a paternidade ativa também é compartilhar com a parceira ou o parceiro agora a decisão de ter ou não ter filhos. Tem gente que está colocando os animais, tudo bem, mas até isso também é preciso saber com a parceria.
e qual a melhor hora de ter, seja filho ou um animal. A gente não tem que saber se é momento de fazer uma viagem, de comprar uma casa, um carro. A mesma coisa é com as crianças e até para ser tutor de um animal. Nem sempre é dessa forma. E o bebê sente pela diferença de gosto do líquido amniótico, que muda de sabor quando ele já está na barriga da mamãe já concebido. E o animal sente muito se ele chega e uma das pessoas o rejeita. Imagine, ele já foi retirado da mãezinha dele, da cachorrinha. E agora a tutora ou o tutor, quem mora na casa, o rejeita. É igual filho adotivo. Entenderam como é que é a brincadeira? O universo trabalha dessa forma. Pense um pouquinho, anote mais um pouquinho aí no seu caderno. Como é que eu exerço essa maternidade hoje? Eu quero, não quero, eu converso sobre ela se eu ainda não tenho filhos. Eu quero adotar, não quero, eu vou adotar um animal no lugar de um filho ou não. Eu havia dito que falaria sobre as situações perinatais do parto normal, fórceps e cesariano. Então, nascimento é o momento em que um ser vivo chega, inicia sua vida no planeta Terra. Recebe um nome, depois é registrado, dá seu primeiro inspiro neste planeta. E até hoje pode repetir esse padrão toda vez que deseja avançar na vida. Por quê? Porque a passagem pelo canal uterino ou não, faz com que isso fique gravado na memória celular desse bebê. E para o bebê se sentir em segurança nos relacionamentos interpessoais, haver proximidade, exercer a sexualidade, a sensualidade, esses momentos são essenciais. O parto é um momento especial na vida de um casal, e, portanto, deve ser realizado respeitando as necessidades e vontades de cada um. Então, ouvir a mãe nesse momento garante que a experiência seja menos traumática possível, né? E é por isso que há o crescente aumento de procura de partos humanizados. E eu falarei um pouquinho a respeito deles. Com o roteiro natal acontecem as relações praticamente iguais, o roteiro e a forma de se relacionar. Então, toda vez que você precisa avançar, lançar seus projetos ao mundo, expressar suas opiniões, ser reconhecido, esse roteiro que está memorizado nas suas células, na mente subconsciente, surge na presença do amor para ser curado por você. Se você lembrar dos seus comportamentos, suas palavras, sua forma de sentir no dia a dia, quando você avança para fazer algo, pode ser até uma comida, é um avançar. Você está sentado e de repente você precisa, eu tenho que fazer o almoço. Como é que isso ocorre? Traga isso para a sua consciência. Ou agora eu tenho que lavar roupa. Vai ver, você faz isso como? Com que sentimento? Com que ritmo? Com que tempo você se permite fazer cada atividade do dia? Porque você assumir isso pode ajudar você. Porque só você sabe fazer isso e dessa forma. O ficar estagnado é uma forma também de fazer, como eu já falei, mas você precisa agir. Você precisa deixar para começar o almoço na hora que tem que almoçar. Você precisa deixar para lavar as roupas na hora que não há mais roupa no guarda-roupa.
Uma vez fui vizinha de uma pessoa que eles iam usando da cozinha todos os pratos, talheres, tudo, usando e colocando na pia. E só iam ser lavados quando não tinha mais nada dentro do armário. Você age dessa forma? Eu já não gosto. Então, nessas pequenas coisas hoje, você pode perceber seu ritmo e mudar esse ritmo. Ser diferente a forma de você fazer essas atividades. E se não conseguir mudar esses padrões e você desejar mudá-los, aí você vai ter que fazer alguma terapia, procurar um profissional que possa ajudar você para que você mude. Principalmente se você estiver grávida, muda antes, tá? Que é para não precisar passar pelas mesmas situações de reviver o seu parto e seu filho ou filha também não passar pelas mesmas situações que você passou. Eu posso garantir a você que a mudança é possível. E de uma forma simples. Ela é tão simples que isso é que muitas vezes faz com que nós não mudemos. Porque a gente quer algo mais importante, né? Hoje, as sensações, os reflexos no agora são possíveis de serem mudados, como eu falei para você. Se você fazia o almoço na última hora, você agora pode começar a planejar seu almoço. Planeje o seu dia todo, dá tempo, o tempo que você precisa para fazer aquele almoço, porque às vezes o almoço já está pronto, então é só esquentar mais rápido, mas outras vezes você quer fazer algo que é mais demorado. Então é só mudar o planejamento e esse ritmo depende de você mudar. Entenda isso, tá bom? Então existem partos diferentes. O parto normal, em geral, é entre a 36ª e a 42ª semana de gravidez. E o nascimento ocorre pela via vaginal de maneira espontânea. Mas ele pode ser rápido, ele pode ser demorado, ele pode ser pós-maturo, passar da 42ª semana. Ele pode ser feito na água, ele pode ser feito de cócoras. Há um tipo de parto sem violência que é chamado do tipo Le Boyer, que esse médico fez para não estressar o bebê e tornar seu nascimento menos traumático. Só é cortado o cordão umbilical quando para de pulsar. E esse parto é necessário ser ocorrido em um ambiente com pouca luz e em silêncio. Há também o parto humanizado, em que há muito respeito à mãe. E ela escolhe tudo o que ela quer. Ela pode escolher até comer algo durante o parto. Ela escolhe quem vai acompanhá-la durante todo o processo. Se a luz estará acesa ou não. Se haverá uso da banheira ou não. Se será de cócoras ou não. Se terá uso de anestesia ou não. Então, vocês vejam, um parto que a mulher faz todas as escolhas muito claras. Pode ser um parto por fórceps e por essa sensação de puxar pela cabeça, muitas vezes o bebê até precisa respirar, porque o SUS parou de respirar. Então, é necessário tomar consciência das dificuldades vividas naquele momento para ajudar você a compreender. Leia um pouco sobre o parto por fórceps e mude os comportamentos que provêm disso e que você até hoje está repetindo. Em geral, é muita luta e muito esforço. Se você nasceu por parto induzido, houve um procedimento médico para induzir o início do parto, induzir as contrações uterinas. E o seu nascimento pode ter, inclusive, métodos específicos e medicamentos. Devido a isso, você pode se sentir desrespeitada,
abandonada, que não respeitam suas iniciativas, seu tempo, e ainda pode sentir culpa por ficar zangada quando não respeitam seu tempo, né? Então, respeite-se. Usufrua do seu tempo, tenha prazeres incluídos nesse tempo que você se permite estar com você, sem precisar sentir ira para sobreviver, sem precisar se sentir mal em relação aos outros. Celebre essa força de vida que você tem, libere o medo de fazer algo errado ou mal, tá bom? Deixe de ser do contra. Se tem algum problema com orientação, induza de uma forma amorosa o que deseja. Diga para o outro o que você quer, como você deseja ser orientada. Isso é muito importante, são coisas simples, como eu falei para vocês. Você quer aprender, por exemplo, a fazer um determinado prato de comida. Olha, eu não sou muito de cozinhar não, mas não sei por que agora eu estou falando tanto nisso. Peça ajuda a alguém que saiba. Vá para a internet, mas não. Sim, não. Aberto, faça, experimente, mude depois. É muito fácil. Se a sua mãe tomou anestesia no momento do seu nascimento, você possivelmente sentiu inibida a sua ação, o seu movimento de ir à frente, porque a anestesia que a mãe toma, ela para. Ela não sente a dor, mas você, em geral, também não sente que tem apoio, porque você quer avançar e não tem pessoa ali para ajudar você. Então pode ocorrer um quê? Um sentimento de paralisia. Se você é mais lenta em determinadas coisas, você agora pode escolher seu ritmo. Agora é você com você. Seus movimentos no avançar não precisam ser tão lentos. E você também não precisa de drogas. Drogas aqui é a droga da comida, a droga do fumo, a droga não aceita, a droga remédio, o que for droga. Quer dizer, o que é droga? Aquilo que está simplesmente anestesiando você. Você agora pode escolher ser diferente, respirar, assumir a respiração, a vida e escolher, ok? Então, de acordo com o parto, pode ter mais de um padrão. É comum, ao dar à luz, a mãe trazer também as experiências do parto dela. E, de repente, até sua mãe tinha já a tendência de não terminar as coisas. Vai parando, sabe a pessoa que vai parando, faz uma coisa, faz outra, e não termina, e não completa? É nesse sentido. E agora, você pode estar numa sobrecompensação, querendo fazer tudo sozinha. Se é consciente, tudo bem. Mas veja, há momentos que é muito bom ter alguém junto ajudando a você. Parto dolorido. Isso aí provoca uma certa ambivalência, porque você pode ficar perdido, separar-se da mãe e hoje de um parceiro. Por quê? Porque houve lentidão ao nascer, causou danos à mãe. E hoje você pode sentir impaciência com uma parceria, porque seus passos são mais lentos. E você vai ficando se sentindo também não apoiada, né? Sem apoio da parceria, porque a parceria faz e você ainda não terminou, e fica um desajuste. Então, para você viver, você precisou se separar. E hoje você pode evitar a intimidade. Querer dar marcha ré. Se nascer é lutar, viver é lutar? Não precisa. Viver pode ser sem luta e sem esforço, sem dor. Lembre-se que o outro hoje não é o seu médico obstetra. Isso já acabou. Deixe a dor da separação do passado no passado e viva o agora com o prazer de ter ultrapassado essas dores.
Vamos conversar agora sobre o nascimento por cesárea. A cesárea pode ser programada ou não programada, que ela ocorre numa emergência. É uma cesárea emergencial. Então, a cesárea programada, ela pode ser programada pelo obstetra para a mãe não sentir as dores do parto. Tem mulheres que dizem, eu não quero sentir aquela dor horrorosa. Por ser melhor ter um horário para ambos. Tem gente que escolhe o dia específico, segundo a lua tal, planeta tal. Às vezes, para não cair numa data comemorativa, como Ano Novo, Natal, Páscoa, Dia do Pai, Dia da Mãe. Tem N situações, isso não importa. Tá? É uma cesárea programada. Porque a bebê se encontra sentada, de pé, de bunda, ou a mãe já realizou outra cesárea anteriormente, ou tem alguma infecção por herpes ou por HIV, ou o cordão umbilical está enrolado em volta do pescoço do bebê, em caso de placenta prévia, de uma ruptura uterina ou descolamento precoce da placenta, aí é necessário, para salvar ambos, a cesárea programada. E aí o parto, em geral, é complicado para o bebê, né? Porque ele não toma a iniciativa, a vontade dele não é observada, esperada, o ritmo dele não é respeitado. E tem a cesárea não programada, emergencial, como eu falei para vocês, que é muito mais complicado para o bebê, porque ele tomou a iniciativa, iniciou o processo de nascer, e teve que ficar estagnado, sem poder continuar. E aí o médico obstetra faz algo que ele não gostaria, né? Porque tem o corte da mãe. Na síndrome do obstetra, isso é muito importante você entender, essa síndrome do obstetra. É que quem nasce de cesárea, em geral, coloca alguém no lugar de obstetra, porque em geral eles gostam muito, que caia do céu. E o pior, acontece, viu? As pessoas decidem, as pessoas dão as coisas prontas para eles. Para eles a vida é diferente. Eles querem tudo na paz e no amor, sem muito esforço. Porque isso ficou memorizado no subconsciente do bebê. Então, seu tempo e sua escolha não foram respeitadas na cesárea programada. Ou melhor, não programada, emergencial, tá? Teve que sair. E houve um corte. A sua mãe, por ter sido cortada, ele cria aquela sensação de que para seguir adiante, alguém tem que passar mal e eu causo dano. Então, a relação que se estabelece é de força. E o bebê, em seus relacionamentos posteriores, poderá buscar alguém que o tire de um atoleiro, de uma dívida financeira, de uma situação crítica. Mas agora é adulto, por que entrou nessa situação? Muda a sua forma de agir para não entrar em determinadas situações críticas, até financeiras. E se você estiver sendo obstetra de alguém e quiser dar um passo em benefício desse ente querido, você agora pode ajudá-lo ou ajudá-la a fazer escolhas diferentes, perguntando como, quando e o que deseja ser, né? Porque às vezes, eu quero ser, e aí fica, mas como eu posso ajudar você a encontrar o que você deseja ser?
E não dê respostas, dê perguntas para que a pessoa reflita. O que deseja fazer? Eu não sei o que eu desejo fazer. E se soubesse, o que faria? E vai instigando a pessoa a refletir sobre suas atitudes e você vai saindo da obstetra ou da posição do obstetra. Pode exercer a maternagem, a paternagem agora de uma outra forma, permitindo que esse ser se torne adulto e responsável pela sua própria vida e se coloque em ação. Se você é mãe biológica ou adotiva, amiga, parceira, ajude seu ente querido a assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Assumir o avançar dele da forma que para ele hoje seria a ideal. E realizar os seus objetivos, porque isso é a melhor coisa que qualquer pessoa pode ensinar a outra e depois sentir essa autorrealização. Se você estiver grávida agora, trabalhe com uma profissional durante sua gestação. Libere essas memórias de uma forma bem tranquila. E seu bebê nascerá sem tantos nãos, sem tanto sofrimento, sem tanta dor, devido aos medos que as suas células ainda estão guardando relacionadas às memórias do seu parto. Na próxima aula, os tipos de parto serão mais detalhados e você vai podendo, até lá, anotando seus padrões no dia a dia ao querer avançar, fazendo as menores atividades. Quanto mais simples, melhor será para você. Tipo, lançar um projeto, escrever um livro, terminar o TCC, fazer uma comida, lavar a roupa. Tem tanta coisa, até tomar um banho. Tem gente que fica se enroscando igual cachorro em torno do rabo e pega a roupa e não vai e não entra debaixo do chuveiro. Quando entra, fica toda a vida gastando muita água. Hoje tem racionamento, por exemplo, em Curitiba. Então, tudo isso você pode mudar. Você quer trocar de emprego, mas não decide para que área quer, ou para que firma quer, manda currículo ou não manda. Tudo isso você pode mudar. Você pode refazer seus contratos internos, ok? Há uma coisa muito importante que você precisa olhar agora. A culpabilidade primitiva que teve ao nascer, por passar pelo canal uterino. E ativar na mãe o medo dela quanto ao parto dela. Neste momento, você precisa entender que você é a grande. A sua culpa da forma como você nasceu é inconsciente por ter vivenciado daquela forma pela primeira vez ao chegar neste planeta Terra. E suas células memorizaram, e hoje você tem o nome que você tem. Então, assuma seu poder de viver na Terra, seja quem é na sua essência, em honra ao passado, a tudo que você vivenciou, seja com quem tiver feito a sua maternagem, a sua paternagem. Guarde isso que eu vou lhe dizer agora. Tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá na sua vida foi, é e sempre será perfeito. O que pensa, sente, faz é o retrato, o espelho do dentro de você trazido à tona. E até hoje, tudo que você viu em alguém, seja sua mãe, seja seu pai, um avô, uma avó, uma parceria, pode ser mudado por você ao olhar para dentro de você, saindo do drama, da dor, do sofrimento emocional, olhando para você com muito amor. Você foi e é uma vencedora repleta de aprendizados.
Tome consciência de tudo que você aprendeu diante dessas vivências todas. Tome posse. Assuma que há dentro de você uma virtude desenvolvida. Não é oposta àquilo que você sentiu, não, da dor, do sofrimento. Pode ter paciência, pode ter sabedoria, amor. Por exemplo, se você causou danos a alguém, respire amor, envie amor para essa pessoa, independente de quando isso ocorreu. Sinta que você se perdoa, porque você foi o que você pôde ser, como soube ser naquela situação. Você agiu diferente da forma que gostaria de ter agido. Deixe a compaixão fluir até essa situação, essa pessoa, e banhe suas células. A importância de tomar consciência sobre o tipo de parto é para deixar as memórias registradas nas células no passado. Quando de fato ocorreram, lá foi verdade. Hoje, tudo isso sossegado naquele passado. Agora, se esses registros ainda interferem no seu avançar, são ilusões, fruto das experiências que ficaram registradas. Não precisam mais ocorrer dessa forma. Quando a mãe entra em trabalho de parto, lembra, ela traz as memórias. Os 9 meses da gravidez de um filho são os 9 meses revividos por uma mulher quando esteve no útero da mãe dela, sua vovó. Então, tudo é relembrado. Pode ter se sentido sem apoio, abandonado. Hoje, essas sensações liberadas, os relacionamentos são muito mais saudáveis, sem exigências descabidas, sem tantas censuras, críticas, julgamentos inadequados, sem culpa, sem medo de causar dano ao outro, sem medo de dizer a outra aquilo que é importante para você. Agora, no momento presente, é só importante você ser verdadeira com sua essência, com seu coração pulsante em luz. Pequenas meditações através da respiração consciente, de inspirar, sentir banhar todo o seu corpo e expirar profundo e lentamente, você poderá ver o quão rápido é mudar tudo isso. Quando agora é mudado, você respira e escolhe se responsabilizar pela sua vida. Deixa o vivido lá no passado em paz. Sua energia muda, seu entorno muda, as pessoas mudam com você sem que você lhes peça nada. Elas nem sabem por que você fez e elas mudam. E elas até se espantam muitas vezes. O que houve que agora eu estou vendo uma você diferente? Isso é muito bom. No livro da vida, não há como retirar essas páginas e jogar fora. Só pode reescrevê-lo por cima, trazendo novas virtudes, trazendo novas atitudes, novos pensamentos por você e assim expandi-los pelo mundo. Reconhecendo que pode e deve fazer diferente, ter uma vida saudável, ser alegre, ter relacionamentos saudáveis, respeitosos, em honra e reverência. Lembrem da aula que eu falei da reverência? Ao passado como ele foi. Respira. Sinta a vida circular em você.